Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a movimentação do nosso personagem, do nosso jogador. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Para começarmos, nós precisamos criar o nosso script que vai controlar o nosso jogador dentro do nosso jogo. Pessoal, dentro da pasta Assets, nós vamos clicar com o botão direito do mouse na opção Create Folder e vamos escrever aqui a pasta Scripts. Dentro desta pasta aqui, nós vamos colocar todos os scripts que vão fazer parte do nosso jogo. Eu vou clicar duas vezes e olhem só, eu vou criar o meu script agora. Com o botão direito, Create, eu venho na opção MonoBehavior Script. Quando eu clico, ele pede o nome do meu script. Vai ser Player Controller. Este é o nome que vocês têm que colocar no script. Agora, nós precisamos abrir o nosso script que acabamos de criar para colocar a programação dentro dele. Eu vou clicar duas vezes no script, o Visual Studio 2026 vai abrir e olhem só, pessoal, essa aqui é a base do nosso script que nós vamos fazer a programação do nosso personagem para que ele movimente dentro do nosso jogo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós vamos fazer a comunicação do input system com o nosso script player controller. Eu preciso pegar aquelas informações do input actions para que elas possam funcionar aqui dentro. E para isso nós vamos fazer o seguinte, pessoal, olhem só. Dentro aqui das chaves, nós vamos colocar acima da função start uma declaração de variável. Eu vou dar o Enter aqui para colocar uma linha em branco e olhem só. O que eu preciso fazer? Criar uma variável, então private, e esta variável vai ter o nome do meu script Player Controls, que nós fizemos em aulas anteriores. Então eu vou escrever aqui, ó, Player Controls, e vou definir um nome que vai representar esse script. E olhem só, eu vou colocar underline player controls, ponto e vírgula. Eu vou pegar aqui, vou dar um tab para fazer uma indentação, uma organização das minhas variáveis declaradas. Pessoal, esta variável aqui, underline player controls, ela representa o script player controls. Mas Stuart, onde é que está esse script? Eu vou minimizar aqui e olhem só, dentro aqui dos assets, nós não temos aqui o script player controls que nós criamos em vídeos anteriores, tanto a parte visual quanto a parte do script, que nós geramos através da edição aqui do projeto das configurações do input system, do input action, ou seja, por aqui. Tá bem entendido? Vou voltar no meu script novamente e olhem só, a partir de agora nós temos a comunicação do meu script dentro de uma variável. É muito importante que o nome do script aqui esteja igual ao nome que nós definimos aqui, pessoal. O P está com a letra maiúscula e o C de controls também. Isso é muito importante, tá bom? Olhem só, o que nós vamos fazer? Pessoal, eu preciso aqui ativar, habilitar o meu Player Controls através desta variável. E como é que eu vou fazer isso? Olhem só, eu vou chamar aqui uma função chamada onEnable, void onEnable. Olhem só, dentro aqui desta função, deste método, eu vou escrever o seguinte, underline player controls, olhem só, ponto enable. Coloco os parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu estou ativando o meu objeto player controls, que é o meu script, dentro da variável underline player controls. Claro,
Quando eu não utilizar nada disso, eu tenho que também desabilitar. Então, eu vou escrever void on disable. E vou fazer a mesma coisa, underline player controls, só que eu vou colocar ponto disable, parênteses e ponto e vírgula. É isso daqui que vai fazer habilitar e desabilitar toda a estrutura do input system dentro do meu script player controller. Agora eu tenho que instanciar a variável para ela funcionar e chamar aqui o meu script player controls. Onde que eu vou fazer isso? Olhem só. Eu vou chamar outro método aqui, void awake, coloco os parênteses, vou colocar aqui as chaves, e aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, underline player controls é igual, olhem só, new, uma nova instância, uma nova estrutura do player controls, com os parênteses, ponto e vírgula. É aqui que eu estou falando, olha só, simplesmente chame toda a informação nova que utilize o script player controls e coloque aqui dentro para mim. Aqui eu vou absorver as variáveis, os eixos, os botões que são apertados, tudo que estiver na minha programação do meu player controls, que nós fizemos, como eu disse, nos vídeos anteriores. Então, olhem só, nós já temos a estrutura base para que o nosso input system funcione dentro do nosso player controller. O que nós precisamos fazer aqui agora? Pegar a informação dos eixos para saber em qual movimentação no eixo X e Y eu vou fazer o meu personagem percorrer. E essas aí são coordenadas. O que nós vamos fazer? Olhem só, eu vou criar uma função aqui, void. Essa é uma função definida por mim mesmo, tá bom? Player input. Coloco os parênteses, coloco as chaves também, para abrir e fechar. Aqui dentro eu vou colocar a programação do que eu preciso para pegar os eixos. A primeira coisa é saber a direção que eu quero do meu jogador. Para isso, eu vou criar uma outra variável aqui, pessoal. Olhem só. Private. E vou escrever o seguinte. Ela vai ser um vector2, um vector2, e eu vou colocar o seguinte nome. Underline player direction. Ou seja, direção do meu jogador. E olhem só, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, underline player direction, ou seja, é a variável que vai cuidar da direção, é igual à minha variável underline player controls, porque é ela que tem agora todo o controle dos meus eixos, das minhas ações, que está no meu script player controls, como eu tenho falado para vocês aqui. Só que eu vou colocar agora um ponto, vou escrever player, ponto novamente, vou escrever move, ponto, e vou escrever read value. Olhem só. E vou colocar aqui o menor e o maior, e vou escrever que eu quero pegar os valores do vector2. Coloco os parênteses e o ponto e vírgula no final. Vou salvar o meu script aqui e eu vou explicar esta linha para vocês agora com detalhes. Tudo bem, Stuart? Até aqui eu sei que você está colocando dentro da variável underline player direction os eixos de movimentação. Esses eixos estão dentro da minha variável underline player controls, que pertence ao meu script player controls. Ou seja, aqui está toda a movimentação, tudo que nós fizemos lá graficamente, né, para mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Depois eu coloco um ponto player, ou seja, da onde que saiu esse player? Da onde que saiu esse move? Eu vou mostrar para vocês, eu vou minimizar, eu vou voltar aqui na minha pasta de assets e vou voltar aqui no player controls.
Eu vou clicar duas vezes, olhem só. O player é o meu mapa de ação. O Move é o meu Actions. É daqui que saiu essa programação, pessoal. Player, meu mapa de ações. Move, os meus Actions. Mas, Stuart, e o Read Value do Vector2? Pessoal, olha só que as propriedades Action Type, Value. E ele é um Vector 2. Vocês estão entendendo como tudo isso daqui está conectado? Bom, vamos voltar no nosso script e continuarmos. Agora, nós temos que chamar a função playerInput. E onde é que nós vamos chamar ela, pessoal? Dentro do update. Então, eu vou escrever aqui, playerInput, coloco os parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, a cada atualização de quadro, eu vou pegar as coordenadas que estão na função playerInput, através da variável playerDirection. O mais interessante aqui agora é que eu vou serializar esta variável para vocês poderem ver. Por exemplo, olhem só. Na linha aqui eu vou abrir colchetes e vou escrever serialize field e fecho os colchetes. Aqui eu estou serializando minha variável, que é privada, ou seja, ela passa a ser visualizada dentro do meu inspector. Eu vou arrumar aqui, com Tab, a organização das variáveis. Vou salvar o meu script e olhem só, pessoal, vou minimizar, vou clicar no meu objeto player e olhem só, o que nós precisamos fazer aqui agora? Associar o meu script ao meu objeto player. Como é que eu faço isso? Seleciono o objeto, clico no script seguro e arrasto para o inspector dele. Olhem só que o meu script e olhem só que a minha variável playerDirection, ela aparece aqui mesmo sendo privativa, mas ela aparece por causa do serialize field. Olhem só o que eu vou fazer agora. Eu vou executar a minha cena. Eu estou aqui na minha janela de game, vou clicar nela e vou apertar a seta para a direita. Observem aqui na direção do eixo X e Y. Seta para a direita, o valor do X é 1. Seta para a esquerda, o valor é menos 1. Seta para cima, o valor é 1. Seta para baixo, o valor é menos 1. Então, eu já tenho aqui as posições dos eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y do meu personagem, que é isso daqui. O eixo Y é para cima e para baixo. O eixo X é para a esquerda e para a direita. Mas isso daqui é revertido em valores dentro aqui da variável playerDirection. Agora, o que nós precisamos fazer? Pessoal, ter a movimentação indica que eu tenho que trabalhar com a física, eu tenho que acionar a física do meu player. E como é que eu faço isso? Através do rigid body. É ele que vai fazer com que o meu objeto tenha física e eu consiga movimentar adicionando uma força, um movimento. E eu vou utilizar, então, o Rigid Body 2D que nós colocamos na aula anterior. Então, vamos fazer toda a programação agora para que o meu personagem realmente funcione com a sua movimentação. Eu vou voltar no meu script Player Controller e o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que ter uma variável que possa capturar as propriedades do meu Rigid Body 2D, ou seja, aquelas informações que estão aqui. Beleza? Então, eu vou clicar duas vezes e vou fazer a seguinte declaração de variável. Eu vou escrever, olhem só, pessoal, private Rigid Body 2D e vou colocar aqui underline player RB2D, ponto e vírgula. Vou usar o tab para organizar as variáveis.
E olhem só, é esta variável aqui, underline player RB2D, que vai pegar o componente rigid body. Olhem só o que nós vamos fazer aqui agora. Mas como é que eu associo, como é que eu coloco a variável com o componente rigid body? Pessoal, dentro do start, nós vamos fazer o seguinte, underline player RB2D é igual, olhem só, getComponent rigidBody 2D com os parênteses, ponto e vírgula. Isso daqui vocês já têm visto em diversos cursos que eu faço aqui pela Academia Unity. Então é através deste comando aqui que eu estou dizendo, pegue o componente rigidBody que está lá no meu objeto player e coloque dentro da variável. Aproveitando, eu vou criar aqui uma outra variável de velocidade do meu player e ela vai ser pública. Então, public, e vou escrever o seguinte, ela vai ser uma variável flutuante, então é float, e eu vou colocar o nome de underline player speed, ponto e vírgula. Vou dar os tabs, organizar aqui a minha variável. Esta variável aqui que vai ter o valor da velocidade de movimentação do meu player. Vamos salvar o nosso script e vamos continuar. O que nós precisamos fazer aqui agora? Criar uma função, pessoal, olhem só. Eu vou criar a função void player move, coloco os parênteses, coloco as chaves. É esta função aqui que vai fazer o meu personagem movimentar. Só que é o seguinte, como é que eu vou chamar esta função? Dentro aqui do Unity, nós temos uma função chamada Fixed Update. Ela é própria para mecanismos que trabalham com a física. Então eu vou escrever void Fixed Update. E aqui dentro eu vou chamar a minha função player move. Então entendam uma coisa, as entradas, os eixos, eu pego através da função player input, mas eu utilizo dentro do update. Por quê? A cada quadro que eu apertar as setas ou as teclas, eu vou ter informação. Quando eu quero trabalhar com a física, manter ali uma normalidade, ou seja, uma movimentação, eu uso o Fixed Update. Justamente porque eu tenho diferentes velocidades entre os computadores. O Fixed Update ele vai normalizar isso em uma quantidade de quadros, independentemente se sua máquina é rápida ou não. Aqui dentro eu chamo a função PlayerMove. Só que agora nós precisamos colocar a programação para que isso daqui faça o nosso player movimentar. E para isso eu vou fazer o seguinte, underline player RB2D, que é o meu rigid body, ponto, olhem só a função que eu vou usar, move position, e vou colocar os parênteses, ponto e vírgula. Esta função aqui, que funciona em cima do rigid body 2D, ela vai mover a posição do meu personagem através dos eixos. E olhem só, eu tenho que colocar aqui algumas informações. Da onde que eu tenho que movimentar? De qual posição? Opa, olhem só, underline player rigid body ponto position, do meu próprio rigid body. Só que eu vou aplicar aqui um mais, eu vou adicionar esta posição com a minha direção do meu jogador. Então, underline player direction. Olha o tanto que isso é legal, pessoal. E além disso tudo, eu vou multiplicar por uma informação aqui que é muito importante. Qual é a velocidade que eu tenho que mover a posição e na direção? Então, eu vou colocar aqui parênteses e vou escrever o seguinte. Dentro desses parênteses, underline player speed. Eu vou pegar a minha velocidade e multiplico também por time.delta time.
Isso aqui é muito legal dentro do Unity, porque normaliza a movimentação. Ou seja, quando eu estiver movimentando o meu player, eu tenho a certeza que tudo isso daqui, toda esta movimentação, vai ter a mesma velocidade, em qualquer direção, em qualquer posição. Vou salvar o meu script, vou minimizar e olhem só, pessoal, eu vou clicar aqui no meu objeto player para que vocês vejam aqui o seguinte. Dentro do meu script player controller, agora eu tenho a velocidade do meu player. Eu vou definir aqui um valor 5, tá bom? Vou executar a minha cena e olhem só o que vai acontecer. Quando eu apertar a seta para a esquerda, ele move para a direita, para cima, para baixo, ou seja, tudo com a mesma velocidade, como eu disse para vocês, de posição, de direção, utilizando a velocidade do meu player, que eu coloquei aqui como valor 5. Uma outra coisa muito interessante é que na diagonal eu tenho também uma velocidade, e nós depois vamos organizar isso. Na verdade, nós vamos normalizar esta velocidade, tá bom? Vou parar a execução da minha cena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Salvem a cena de vocês com Ctrl S e olhem só, pessoal, basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. Claro, no decorrer dos próximos vídeos, eu sempre vou estar voltando, explicando e mostrando para vocês como tudo isso funciona. Mas olhem só, todo o segredo aqui da movimentação está no Player Move, porque eu uso a função Move Position, mova a posição do meu objeto que tem o Rigid Body 2D e faça essa movimentação através dessas coordenadas aqui, destas informações, da posição mais a direção multiplicados pela velocidade do meu jogador. Isso daqui é muito bacana mesmo. Evidentemente, existem muitas outras formas de fazer uma movimentação de um jogador, de um player. Esta daqui é uma das primeiras que vocês vão ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!